Olá, mulheres, eu me chamo Larissa Couto, que presente é estar mais uma semana com vocês para compartilhar daquilo que Deus tem ministrado no meu coração. E o tema dessa semana é Cansadas do Processo. E talvez você esteja nesse lugar de exaustão, de frustração, sem saber quando tudo isso vai acabar, se é que vai acabar. Processos são dolorosos e muitas vezes parece que nós estamos estagnadas nele. Parece que nada avança em nós. Mas se tem uma coisa que eu aprendi sobre processos, é que eles mexem na nossa estrutura. Os processos são escavações do Senhor no nosso alicerce. Tudo aquilo que estava fundamentado em coisas erradas, fruto do nosso próprio coração, precisa ser removido para que seja estabelecido sobre nós apenas aquilo que está firmado nele, aquilo que vem dele. Uma coisa também que eu aprendi é que o meu descanso, ele não provém das situações que me cercam, mas de onde está o meu coração. Eu já vivi momentos no meu processo em que as batalhas eram intensas, eu estava sendo moída, mas por dentro eu estava sendo renovada porque o meu coração, os meus olhos estavam firmados no Senhor. Mas todas as vezes que eu desvio o meu olhar do Senhor e começo a olhar para as situações que me cercam, para aquilo que eu tenho enfrentado, eu começo a ficar cansada. Eu começo a me sentir sobrecarregada, eu começo a me sentir exausta. E eu entendi que não tem como grandes construções serem feitas a partir da instabilidade de corações que se movem pelo conforto e pelos sentimentos. Eu entendi que aquilo que Deus tem para fazer em mim, a partir de mim, vai acontecer quando as minhas percepções e emoções diante do processo não forem maior do que a minha decisão de obedecer e permanecer independente do cansaço, independente de quão partido meu coração se sinta, independente de quão amassado esteja o meu ego, ainda que não faça sentido para mim, mesmo que pareça distante demais da promessa, eu entendi que nada disso tem que ser maior do que o meu amor por Deus e a minha confiança no seu caráter. Meninas, eu preciso te lembrar que Deus é um bom pai. Ele é aquele que te vê quando tudo que você queria era se esconder. Ele é aquele que te encontra quando você se sente esquecida. Ele nunca vai te dar cargas maiores do que aquilo que você pode suportar. Ele está com você e por você. Mas muitas vezes ele vai permitir que algumas coisas que ainda estejam na sua vida para forjar você. Se lembre que esse momento não é o seu cemitério, mas um ambiente controlado que Deus usa para te cultivar. Para florescermos é necessário suportar o tempo das sementes enterradas. E para frutificarmos é necessário suportarmos o tempo das cascas serem rompidas. Seja lá qual for o seu momento, eu sei que não são momentos agradáveis de se estar. Mas se lembre que esse incômodo é momentâneo. E eles vão produzir em você um fim glorioso. E você vai me dizer, momentâneo pra quem? Porque pra mim parece que eu tô vivendo isso aqui eternamente. Porque quando a gente tá vivendo momentos difíceis, nossos olhares tendem a ficar focados somente naquilo. E a dor potencializa as estações a ponto de acharmos que só existe ela na história inteira. Que só nós passamos pela dor. A falta de alinharmos a nossa perspectiva ao céu nos aprisiona no processo. Toda vez que focamos na dor, perdemos de experimentar as pérolas que jorram do processo. Muitas vezes a gente está cansada porque ainda está esperando fazer com o nosso esforço aquilo que só vamos conseguir por meio do descanso. E descanso não é sentar e esperar, mas se posicionar como quem confia no autor da sua história, no consumador da sua fé. E nesse processo, não vai matar a sua fé, mas renovar a sua esperança e o seu estoque de milagre. Muitas vezes estamos cansadas porque estamos mais preocupadas com os recursos do caminho do que com o próprio caminho. Mas Jesus nunca disse que eu sou o recurso, e sim, eu sou o caminho. E nesse caminho não vai faltar provisão, porque Deus é o nosso Jeová Jireh. Você não precisa de tudo aquilo que você acha que precisa para chegar onde Deus te disse que você chegaria. Tudo que você precisa é descansar o seu coração no Senhor. Parar de olhar para aquilo que te falta, para aquilo que ainda não aconteceu e começar a ver aquilo que Deus já tem feito em você e através de você durante o processo.
Só poderemos combater o cansaço do processo com uma mente renovada pelo Espírito. Não tem como querer fugir daquilo que nos traz destino. Fugir dos processos não só nos impede de viver o propósito, como também nos faz perder a nossa identidade. Existem bênçãos reservadas somente para aqueles que permanecem, mesmo cansados. A disciplina é a resposta do crente ao chamado de Deus. Não permanecemos porque nos sentimos com vontade de permanecer, mas porque entendemos que definitivamente não tem como existirmos longe da presença de Deus. Não tem a ver com a bênção que vamos receber a partir da obediência e a permanência, ainda que seja muito bom, mas mais que isso, tem a ver com a presença, porque a presença de Jesus faz vivermos oásis em meio a desertos, mas a falta dele faz a gente viver inferno no meio do paraíso. Se Deus não te deu uma palavra para sair, permaneça mesmo cansada. A nossa satisfação não é o objetivo de Deus. E talvez a gente tenha andado cansada porque ainda estamos esperando ser satisfeitas pela alma e não pelo espírito. Não tem a ver com a saciedade da carne, pelo contrário. É um caminho contínuo de mortificação dela, mas um renovo intenso do espírito. Pare de enxergar desertos como a ausência de Deus. Pare de achar que as afrontas estão passando desapercebidas por Ele. Pare de temer as notícias dessa terra e entenda que a bênção de Deus nem sempre vai estar no melhor cenário, mas no cumprimento do propósito. E o propósito é Cristo formado em você. Não tem a ver com o sucesso de um mundo caído, mas com mulheres reconstruídas nele, que entenderam que nada mais importa se não for Ele. Às vezes a gente olha para a história de Jacó em Gênesis 32, 22 a 32, que ele se encontra com Deus e quando Deus está se retirando, ele diz que não vai deixar que Deus saia sem que ele o abençoe, como sendo um ato heróico de fé de Jacó. Mas se a gente parar para prestar atenção nesse momento, Deus diz que vai retirar a sua presença. E Jacó diz, tudo bem, eu não faço questão da sua presença, desde que você me abençoe. Quantas vezes estamos cansadas do processo, porque liberamos a presença desde que a bênção chegue? Estamos deixando de nos deleitar e ter prazer pela presença do Senhor em troca da sua bênção, em troca que tudo isso acabe, em troca que o processo seja acelerado. Devemos ser como Moisés, que quando Deus diz que vai enviar um anjo à frente para resolver o problema e abençoar eles, Moisés diz, se o Senhor não vier conosco, não nos faça sair desse lugar. Ou seja, Moisés está dizendo, o meu maior interesse não é o que o Senhor pode fazer por mim, porque que adianta ir na frente sem que o Senhor esteja liderando e direcionando o caminho. Mais do que desejar sair do processo, precisamos aprender a desfrutar do caminho com Cristo. É a presença que apazigua o cansaço. É a presença que aquieta a alma. É a presença que traz alívio ao coração. É a presença, mulheres. Deus não vai te abandonar até que você cumpra o propósito. Deus vai se manifestar em seu favor. E você não precisa de condições favoráveis, mas de submissão e rendição. Eu sei que passar pelo processo não é fácil. E por isso passar com alegria é um milagre. Mas nós devemos buscar esse milagre no Senhor todos os dias. Renovar os nossos pensamentos, torná-los cativos ao Senhor e não às nossas emoções. A gente precisa dar ordem à nossa alma e se posicionar sabendo quem Deus é. E se lembrar de Josué 1:5. Ninguém te poderá resistir durante a tua vida. Assim como esteve com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Seja forte e destemida. Deus está lutando as suas causas. Mulher, Deus está lutando as suas causas. Deus está te vendo no processo. E mais que isso, Ele é o Deus do processo. Durante o seu cansaço, se derrame na presença do Senhor, mas não pense em desistir. Eu sei o que é estar cansada em meio ao processo, porque eu já perdi a conta de quantas vezes estive nesse lugar. E sei que talvez me encontrarei muito mais, porque eu sou tão humana quanto você. E tem vezes que a gente olha para as nossas situações e eu sinto como se estivéssemos vivendo em ruínas. Parece que a gente faz e nada acontece. Até que a gente recebeu uma palavra de que nós éramos reconstrutores. E como sermos reconstrutores de algo que não esteja desmoronando, de algo que não precise de uma reforma, para algo ser reconstruído é porque ou necessita de uma reforma ou está desmoronando.
Isso cansa, isso cansa. Mas todas as vezes que a gente se posiciona naquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós, a gente entende que o propósito do processo, mais do que preparar a gente para a promessa, é nos tornar a própria promessa. Nos tornar o Cristo prometido vivo em nós e através de nós. Enquanto nós botamos a mão no arado e não largamos a mão do arado, o Senhor nos trata. O Senhor fortalece o nosso espírito, o Senhor fortalece as nossas pernas, o Senhor fortalece os nossos braços. Mas isso tudo vai depender de onde tem sido o alimento do nosso coração. Todas as vezes que a gente se alimenta das circunstâncias ao nosso redor, nós seremos consumidas por ela. Mas todas as vezes que nós nos alimentamos do Senhor, da presença do Senhor, da voz do Eterno, nós seremos satisfeitos e transbordantes da vida do Senhor. As pessoas olham para a nossa vida e falam assim: não é possível que ela continue sorrindo diante da situação que ela está vivendo. Não é possível que ela continue tendo esperança diante de tudo aquilo que ela está passando. Não é possível que ela ainda tenha uma palavra de fé diante de tudo aquilo que ela está vivendo. Sabe por quê? Nós podemos até estar vivendo momentos difíceis, mas nós estamos com Deus que renova as nossas forças, que luta as nossas batalhas. Nós sabemos em quem nós temos crido e sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Por isso nós não abandonaremos a nossa fé, nós não abandonaremos o nosso chamado, nós não abandonaremos as promessas que recebemos, ainda que por algum momento passe na nossa mente humana desistir. Desistir não é mais uma opção para as filhas de Deus. Então, mulher, que se você está cansado, que você seja renovada pelo Senhor. Entenda que o processo não é para te matar. Esse lugar que você está não é um cemitério de sonhos, não é um cemitério de projetos, não é um cemitério de chamados, mas é um lugar em que o Senhor está drenando, o Senhor está forjando, o Senhor está aquecendo, fervelhando, tirando coisas que não deveriam estar e fazendo ficar somente aquilo que das mãos dele foi projetado para que esteja em você. Então, diante de processos difíceis, de momentos difíceis, diante do seu cansaço, lance ele na cruz do Senhor, aos pés do Senhor. E entenda que no Senhor, Ele tem tudo aquilo que você precisa. Respira fundo, vai até a sua sala, o seu jardim, a sua varanda, e clama ao Senhor para que Ele te encha da alegria. Porque eu tenho entendido que o chamado do Senhor é para que a gente seja alegre em todas as situações. E tem momentos do meu processo que eu falo assim: Jesus, como que o Senhor quer que eu seja alegre diante dessa situação? Eu não consigo me alegrar. E Ele me diz: não é na sua alegria, é na minha. Você não vai conseguir isso pelo seu esforço, você vai conseguir isso buscando a minha presença. E quando eu busco a presença dEle, mesmo diante do caos que me cerca, eu sou renovada, eu sou ativada e eu sou vivificada por quem Ele é. E é isso que Deus quer, que a gente se torne quem Ele é, cada vez mais cheia da presença dEle, cada vez mais satisfeita por quem Ele é, cada vez mais cheia da unção e do fogo que nos consome, a tal ponto que queima tudo aquilo que não vem dEle. O processo é para isso, para jogar fora, para lançar fora tudo aquilo que não vem dEle. Então, se você está cansada, se lance no Senhor. Talvez seja porque você está querendo fazer na força do seu braço. Você não vai chegar na promessa na força do seu braço, mas na sua dependência. Então, que você se lance nesse lugar de dependência e de descanso no Senhor, e que você seja renovada pelo Senhor. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semana.